Rua Alfield, quantos mistérios você guardou avaramente para si? Você, Rua Alfield, nunca deu muita confiança ao protocolo e à tradição, modernizando-se continuamente, o que sempre provocou surpresas aos críticos mais conservadores. Você, Rua Alfield, nunca fugiu ao contato com o povo, que até hoje desfila por seu asfalto. Com os profundos conhecimentos que tenho de sua vida e uma perfeita visão dos seus mais angustiantes momentos, você, Rua Alfield, vive em mim como um pêndulo, a tocar minha emotividade, balançando, balançando entre a saudade e a realidade. Como no Rio de Janeiro é a Cinelândia, assim como em Curitiba é a Boca Maldita, em Juiz de Fora é a Rua Alfield, que ao longo do tempo foi ganhando esse significado, não só de um espaço de socialização, de convivência, como um espaço de discussão política absolutamente fundamental. O calçadão da Rua Alfield, ele nunca vai deixar de ser o palco das grandes questões da cidade. Em termos de burburinho, de vivência, de convivência e também da separação, da desigualdade, a manifestação, né, do país, estava ali, certamente, na Rua Alfield. Ela foi ganhando uma conotação maior do que mera rua. Passa a ser um lugar simbólico para Juiz de Fora e passa a ser um lugar absolutamente essencial para a cidade pensar a si mesma. Ela traduz bem o que foi o desenvolvimento urbano de Juiz de Fora. Se você precisar fazer uma enquete, uma pesquisa, é no calçadão, porque ali passa todas as classes sociais. Uma rua muito apropriada para o chamado footing, né? Onde as pessoas iam passear, iam namorar, né? Paquerar ou serem paqueradas, iam se encontrar, contar as novidades, né? O calçadão vai consagrar isso. Ali é o palco onde a gente pode, onde se resume tudo que pode acontecer na cidade. Uma das visões mais interessantes de Juiz de Fora é quando você está na parte alta da Rua Alfield, olhando para o calçadão e você vê aquele mar de gente no calçadão, né? Isso mostra muito que o calçadão é a grande artéria que pulsa, né, de vida no centro da cidade. Alfield, uma das ruas mais importantes de Juiz de Fora, localizada no coração da cidade, nasce na rua Olegário Maciel e atravessa o centro da cidade até chegar na Praça da Estação. A atual Alfield foi aberta em 2 de maio de 1856, com o nome de Rua Nova, logo após a elevação da vila de Santo Antônio do Paraibum na condição de cidade. A história da Rua Alfield e de Juiz de Fora se confundem, de tão atreladas que estão.
Juiz de Fora, né, é uma história antiga para quem mora aqui, né, sabe que ela surgiu às margens do Caminho Novo, como um pouso de tropas, uma parada para abastecimento, que era comum, né, esse trânsito, esse ir e vir no Caminho Novo, e aos poucos ela foi assumindo cada vez mais funções, né, funções ali de atendimento àquelas tropas que vinham, que passavam pela região ali, e foi cada vez mais crescendo, né? O interessante é que Juiz de Fora foi assumindo essa posição perto, diante de Matias Barbosa e Simão Pereira, que são até mais antigas, né, do que o próprio Arraial de Santo Antônio do Paraibuna. Ela foi assumindo essas funções acima dessas vilas, desses povoados, né? Muito em função do café, né, que vai se desenvolver nessa região por volta dos anos de 1830, 1840, 1850, o café começa, e Juiz de Fora começa a ser aquele ponto, né, de recebimento do café e de passagem dessas tropas que levavam esse café vagarosamente até o Rio de Janeiro, isso muito antes da própria União Indústria, né? Então, os interesses, né, começam a se fixar nessa região. E os interesses econômicos começam a se fixar, os potentados rurais começam a se estabelecer nessa região com suas fazendas cafeeiras e, aos poucos, a cidade vai assumindo essa função de preponderância regional, né, que ela vai ganhar. Desde 1834, a gente já tem registro da presença de, no mínimo, 2.000 pessoas nesse arraial aqui, até a fundação da vila em 1850, né? E aos poucos, cada vez mais, ela vai florescendo aí como esse centro urbano ali, né? De encontro, tanto da produção econômica, né, regional, que daqui saía, né, dali, inicialmente via União Indústria e depois de 1870 via Estrada de Ferro Dom Pedro II. O café só se realizava mesmo a mercadoria no Porto do Rio de Janeiro e era um ponto muito próximo do Rio de Janeiro, né, de onde se escoava essa produção local. Então, interesses econômicos, não é? Interesses dali vão envolvendo os grupos sociais, né? Tanto a elite cafeeira, e a gente não pode esquecer que ao lado, né, do café, dos grandes potentados, nós vamos ter os setores médios, né, que vão também crescer em função do comércio, em função da prestação de serviços, que o Juiz de Fora tem essa vocação, né? Aos poucos ela vai ganhando cada vez mais essa vocação. E ela se torna essa referência regional importante, né? Então, em função do café, em função dessa concentração urbana, né, e de serviços que ela assume. Henrique Alfeld, que tanto contribuiu para Juiz de Fora, empresta seu nome a essa importante via da cidade. Conta-se que a visita de Dom Pedro II à cidade, em 1861, o imperador e o comendador foram até o Morro do Cristo, onde poderiam observar toda a cidade. Henrique Alfeld teria dito a Dom Pedro II que a Rua da Califórnia, como era conhecida na época, teria o nome do imperador. Porém, Dom Pedro II logo retrucou e disse que a rua se chamaria Rua Alfeld. O Henrique Alfeld, ele tem uma importância assim, fundamental, né? Não necessariamente como fundador da cidade, que a gente nunca deve entregar a fundação de uma cidade a uma pessoa só, essa é uma visão histórica ultrapassada, né? É evidente que foi um esforço de gerações a fundação dessa cidade. Só que o Alfred, ele teve uma importância fundamental porque ele simplesmente era um engenheiro alemão. Então, ele era portador de um saber também, que era o saber técnico, né? Como engenheiro, como um urbanista. Então, ele foi fundamental aí nessa organização desse centro urbano. E se no mapa de 1853, feito pelo Alfred, já aparece a Rua Alfred, então é evidentemente que ela é fruto, né, desse início ali da cidade. Tanto a Rua Direita, a Avenida Rio Branco, como a Rua Alfred, depois a Rua Getúlio Vargas e as demais ruas, né? A Santa Rita, São João, as ruas em torno. Então, é realmente uma artéria. A artéria pode ser, teoricamente, a Avenida Rio Branco, né, por ser imensa, mas a artéria em termos de burburinho, de vivência, de convivência, e também da separação, da desigualdade, a manifestação, né, do país, estava ali, certamente, na Rua Alfred.
A Rua Alfred é um vão central, né? Ela pega do Morro do Imperador à Praça da Estação, né? E a Praça da Estação significava o maior fluxo de pessoas e das mercadorias, e do ir e vir, né? Do burburinho urbano e comercial. Então, evidentemente que vão começar a surgir ali os hotéis para esse trânsito, né, das pessoas que realizavam seus negócios aqui. Pessoas que vão vir de Mar de Espanha, pessoas que vão vir de Simão Pereira, pessoas que vão vir de Santos Dumont, da região de Santos Dumont, que era uma região cafeira também, Rio Preto, e dali, né, a estrada de ferro interligando e a Rua Alfred ali absorvendo esse fluxo urbano todinho, né, e essa prestação de serviços que vai ser a hospedagem dessas pessoas. A Rua Alfred se desenvolveu rapidamente. No ano de 1878, a rua já possuía um tipo de pavimento para pistas de rodagem, com vasos laterais para a drenagem da água da chuva. Em 1881, foi uma das ruas do trajeto da primeira linha de bondes. Em 1884, devido ao grande número de carruagens, foi necessária a adoção de mão única. Na década de 1930 a 40, os antigos edifícios, principalmente no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua Batista de Oliveira, começaram a ser demolidos para a construção de grandes prédios comerciais e residenciais. Desde aquela época, até hoje, a rua preserva alguns exemplares dos antigos prédios, mas ao mesmo tempo possui um toque de modernidade. A mudança mais significativa na Rua Alfred aconteceu no ano de 1975. O trecho entre as avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas foi transformado em calçadão. Juiz de Fora, mais que em qualquer época de sua vida, está unida e coesa em torno de suas tradições, seus valores e suas possibilidades. É sobre esta unidade, imbatível porque é símbolo das mais legítimas aspirações comunitárias, que estamos iniciando amplo movimento de integração povo-governo, na solução dos mais urgentes problemas de nossa comunidade. Juiz de Fora foi e será sempre o pouco ou o muito que cada um de nós dedicou à sua construção e à sua grandeza. Por isso, estamos convocando cada juiz forano a compartilhar com o poder público das alegrias e das lutas na construção de uma cidade mais humana. A consciência que todos temos da força do nosso amor por esta terra será a razão do nosso sucesso. Este amor há de assinalar, em 1975, a concreta participação comunitária nos destinos da cidade. A caminhada se inicia hoje com a declaração de cada um a esta cidade que está dentro de todos nós. Juiz de Fora, eu gosto de você. Os carros, a partir de então, deram lugar às pessoas. O calçadão da Rua Alfred, ele é criado em 1975, né, que é implementado o calçadão. Né? O que se diz, né, que ele é inspirado no calçadão, né, que existe em Curitiba. E que é muito curioso, porque se você percebe o calçadão de Curitiba, ele não só, né, tem uma inserção muito parecida, uma rua comercial, né, pavimentada, de pedras portuguesas e tal, como também as próprias luminárias que existiam no calçadão aqui são o design muito próximo àquelas que existiam no calçadão de Curitiba, que eu não vou há muito tempo, né, mas pelo menos quando eu conhecia, existiam lá, que eram aquelas luminárias com bolas e que foram retiradas, né, com aquelas jardineiras que tinham no centro do calçadão, e que foram retiradas, a meu ver, de forma extremamente equivocada, por um dos prefeitos, dos últimos prefeitos, né, colocando aquela luminária atual, que é uma luminária, no meu entender, que desqualifica aquele espaço urbano. A última intervenção realizada no calçadão da Rua Alfred foi em 2008. A rua recebeu novas luminárias coloniais e postes no estilo republicano. A atual luminária é uma luminária que não tem lógica nenhuma de estar ali. Primeiro porque ela é feita de um material muito ruim, né? Isso é inclusive matéria dos jornais, os estados lamentáveis que vários
exemplares dessa luminária se encontram hoje, tanto na Rua Alfred como na Rua São João. Ela é feita de um estilo que nunca existiu naquela rua. Na verdade, você vê o catálogo da indústria que fabrica aquela luminária, o catálogo diz algo parecido como que ela é uma luminária em estilo, parece republicano, com poste em estilo republicano, com luminária em estilo colonial. Ora, é um samba do crioulo doido, né, como a gente diria. É uma loucura, né, é algo que nunca existiu naquela rua. Com isso, você mudou de forma para pior aquela paisagem urbana da Rua Alfred. Em contrapartida também, o mesmo prefeito, a gente tem que valorizar isso, né, ele implementou uma legislação relativa a letreiros daquela área central, né, da cidade, aquela área central da cidade, que por sua vez é extremamente benéfica para aquela paisagem urbana. Faço footing na Rua Alfield da minha infância e adolescência. Escrevo sobre a Rua Alfield sem situá-la no espaço, ocupando-me somente com as pessoas que a percorrem. Agora, com o calçadão, a rua que já era a favorita para se fazer footing fica mais frequentada ainda. Murilo Mendes, Paulino de Oliveira, Pedro Nava e vários outros autores juiz-foranos mencionavam a Alfield em suas obras como o local dos encontros, o local da paquera, o local de se fazer footing, aquele passeio ou simplesmente ficar conversando nas diversas esquinas e galerias que desaguam no calçadão. Esse calçadão, por sua vez, eu acho importante fazer essa ressalva, mas o calçadão, por sua vez, né, essa pavimentação que limita a utilização daquela rua para pedestres, é em si muito benéfica, né? Porque, primeiro, consolida também um uso muito tradicional daquela rua, que a gente vê, inclusive, nos relatos antigos, já de início do século XX, que era uma rua muito apropriada para o chamado footing, né? Onde as pessoas iam passear, iam namorar, né? Paquerar ou serem paqueradas, iam se encontrar, contar as novidades, né? O calçadão vai consagrar isso, né? Na verdade, hoje, uma das visões mais interessantes de Juiz de Fora é quando você está na parte alta da Rua Alfield, olhando para o calçadão e você vê aquele mar de gente no calçadão, né? Isso mostra muito que o calçadão é a grande artéria que pulsa, né, de vida no centro da cidade. Com o calçadão também, consolida aquela área toda como área de pedestre, o que é muito bom, né, para aquela área do centro da cidade. E que vai puxando, né, outras áreas do centro para serem consolidadas como área de pedestre. E hoje já se fala, inclusive, na transformação da Rua Batista de Oliveira, ou de uma boa parte da Rua Batista, como área de pedestre também, né, que é a vocação natural hoje, natural, quer dizer, cultural, vamos dizer assim, daquela área do centro da cidade. A Rua Alfield desce como um rio, do Morro do Imperador, e vai desaguar na Praça da Estação. Entre sua margem direita e o Alto dos Passos estão a Câmara, o Fórum, a Academia de Comércio com seus padres, o Stella Matutina com suas freiras, a Matriz com suas irmandades, a Santa Casa de Misericórdia com seus provedores, estrutura social bem pensante. Praticavam ostensivamente a virtude e amontoavam discretamente cabedais que as gerações sucessivas acresciam à custa do júrio bancário e do casamento consanguíneo. Já a margem esquerda da Rua Alfield marcava o começo de uma cidade mais alegre, mais livre, mais despreocupada e mais revolucionária. O calçadão, então, ele é um pouco a manifestação do que existia na cidade, e a cidade é a manifestação do que existia no Brasil naquela época, né? Então, Juiz de Fora, ela passa por um processo de abolição da escravatura em que, em 1888, ela não recebe ainda a população negra, né? Essa população negra não vai para a área urbana junto à abolição. Fato que aconteceu no Rio de Janeiro, né, que deu origem ao centro urbano negro do Rio de Janeiro, a vida boêmia, com a presença negra no centro do Rio. Diferentemente de Juiz de Fora, ela vai absorver essa população negra pós-abolição, porque ainda havia postos de trabalho no campo, no café.
né? O café ainda tinha muita força econômica, ainda absorvia essa população. Então, o café só vai cair por volta dos anos 20 e 30. Né? E essa população, aos poucos, negra, começa a sair do campo e começa a ir para a cidade. Né? E a cidade começa a formar os bairros, né? Porque o núcleo urbano central, ela não absorvia essa população negra. Então, essa população negra, quando ela chega nos anos 20, 30, necessariamente ela vai para bairros. Indo para bairros, né, a segregação está feita, é o retrato do Brasil. Né? Então, a Rua Alfred vai expressar essa segregação, na medida que, né, esse footing, essa paquera que era feita, por exemplo, entre a Rio Branco e a Batista, era feita pela classe média, né, pelas elites, a paquera ali pelos homens brancos, né, que existiam na cidade, ou pardos, mas pelo menos marcada ali por um certo poder social. E da Batista para baixo, né, é que havia a concentração maior dos negros e da população parda realmente, a população de cor. E essa separação vai existir durante muito tempo. Né, e a Rua Alfred expressa essa separação. Hoje, são milhares de pessoas, entre políticos, artistas, pessoas simples, anônimos, que passam pela rua diariamente. Seu largo passeio é uma passarela, há espaço para todos. Rua que tem uma doce filosofia. Rua onde cada um se sente como se for a própria casa. A Rua da Velha Celeste. Eu, hein? Alta, magra, ora simpática, alisando a gente, ora com horrendos esgares, praguejando, chorando. Inofensiva sempre. A Rua da Maria. A doidinha de braços cruzados, que conhece a todos por um nomezinho e sempre tem o que falar. A rua onde Peneirão gostava de mostrar suas condecorações. A rua onde o Jambica exibia seu peso, distribuía sua simpatia. Meu trabalho e fazer o que eu gosto. Já que os donos de lares não têm oportunidade, não querem pagar nada, ninguém quer ser amigo de quem não tem nada também. Aí eu escolhi cantar aqui no Calçadão. Tem 7 anos que eu canto aqui. O calçadão jamais perdeu o título de ser o maior atrativo da cidade, e o comércio tem papel de destaque nisso. São centenas de lojas ao longo de sua extensão, que impulsiona a economia da cidade, e a grande quantidade de lojas na rua não é de hoje. Albino Esteves, em seu álbum do município de Juiz de Fora, publicado pela primeira vez em 1915, já mostrava que a Alfred possuía várias lojas. É na Rua Alfred que se encontra a primeira galeria comercial de Juiz de Fora, que é a Pio X. A Pio X abre na Rua Alfred, né? Ela inaugura na Rua Alfred 23, com uma fachada que não é a fachada que tem hoje, era uma fachada eclética, e ela só vai ser concluída já, né, alguns anos depois, que vai se complementar com a edificação do outro lado, na Marechal, projeto, né? Essa edificação complementa a galeria, né, que acaba realizando a galeria como um todo, né, ligando as duas ruas, que é projeto já na década de 30, né, do Rafael Arcuri. Depois dela, se proliferaram galerias partindo da Alfred e conectando outras ruas, e depois nas outras ruas, fazendo com que Juiz de Fora, né, tenha hoje uma característica muito marcante, que atrai, inclusive, muita gente para conhecer Juiz de Fora, inclusive arquitetos, né, que são as galerias que cortam as ruas da cidade. Essas galerias também nascem na Rua Alfred, né, com a Galeria Pio X. E que é uma característica muito interessante que faz Juiz de Fora hoje ser considerado, né, até como marketing se diz, né, um grande shopping center a céu aberto. Né. Na verdade, as galerias são verdadeiras ruas que cortam outras ruas no centro da cidade.
que é uma característica fantástica de Juiz de Fora, que impressiona as pessoas, que encanta as pessoas que vêm à cidade até hoje. O calçadão é onde tudo acontece em Juiz de Fora, desde comícios eleitorais às mais diversas manifestações populares. Juiz de Fora de footing na Rua Alfield. Venenos políticos vendidos no cafezinho. Quando a gente fala de ruas ou fala de praças, a gente costuma imaginar que é um espaço público igual exatamente a outro, que é constituído fundamentalmente de espaços organizados para as pessoas ou para os carros passarem. Acho que é muito mais que isso, né? De certo modo, é possível dizer, metaforicamente, que as ruas têm alma. Uma alma que não vem delas, mas vem do uso que as cidades fazem delas. Ou seja, historicamente, as pessoas vão dando usos diferentes para ruas distintas. E, certamente, em quase todas as cidades que eu conheço, há algumas ruas que ganham uma conotação especial como um espaço de socialização privilegiado, como um espaço de troca simbólica privilegiado, como um espaço de conversação político. E, certamente, assim como no Rio de Janeiro é a Cinelândia, assim como em Curitiba é a Boca Maldita, em Juiz de Fora é a Rua Alfield, que ao longo do tempo foi ganhando esse significado não só de um espaço de socialização, de convivência, como um espaço de discussão política absolutamente fundamental. Não por acaso, nos momentos de campanha eleitoral, é lá que os candidatos vão fazer suas carreatas e passeatas, é lá que se travam disputas políticas das pessoas conversando nos bares. Portanto, há uma certa aura que emana dessa alma da rua, que em alguma medida faz da Rua Alfield o centro nervoso da socialização do juiz forano e um espaço privilegiado, portanto, para a cidade pensar sobre si mesma e discutir sobre seus rumos e sobre seu futuro. Se você pegar a origem das cidades brasileiras, em Minas Gerais, por exemplo, os focos de colonização começavam com uma igreja, com uma praça e com atividades do poder público concentradas naquele entorno. Certamente a Rua Alfield mostra que é o centro, inclusive, isso. Lá está o prédio histórico da Câmara, lá esteve a Prefeitura, lá estão polos de atendimento ao cidadão, que ainda hoje são fundamentais e mostram o relevo que aquela rua tem no contexto da malha urbana do centro de Juiz de Fora. O fato de que haja tantos prédios públicos relevantes e prédios históricos ainda, felizmente, alguns poucos preservados, certamente é indicativo desse papel e desse relevo da rua em relação a toda a malha urbana da cidade. Não volto mais para catar conchas onde não amar. Desembarco meu verso bem ali, na esquina da Rua Alfield, com a Rio Branco, e vou catando gente nas areias do calçadão. O calçadão da Rua Alfield de Juiz de Fora é o centro nervoso da cidade. É ali que acontecem todas as manifestações culturais, todos os encontros políticos, e para nós que somos jornalistas e repórteres fotográficos, ali é o palco onde a gente pode, onde se resume tudo que pode acontecer na cidade. Hoje, na área política, por exemplo, um candidato a prefeito, um candidato a governador, até um candidato a presidente, necessariamente tem que se passar pela Rua Alfield. As manifestações culturais também, hoje, você vê que as caravanas saem do Parque Alfield, passam no Parque Alfield e desembocam na Getúlio Vargas. Ali se concentra tudo. Se você precisar fazer uma enquete, uma pesquisa, é no calçadão, porque ali passa todas as classes sociais, né? É onde converge todas as manifestações políticas, sociais, culturais e também econômicas. Toda a reivindicação, abaixo-assinados, manifestações, se converge hoje, ou em frente ao atual Banco do Brasil, ou em frente ao Cine Teatro Central. Eu me lembro, o calçadão, tem algumas coisas que não me saem da cabeça. A primeira foi em 1981, eu trabalhando no jornal Tribuna de Minas, nós estávamos em época da ditadura militar, o grupo de teatro de rua, chamado Tá na Rua, do famoso
diretor Jamil Haddad, foi proibido de se manifestar no calçadão. Estava programado deles fazer a apresentação deles no sábado de manhã. Sempre sábado de manhã é o local onde se concentram mais pessoas no calçadão. E o grupo, mesmo assim sendo censurado, proibido de se manifestar, esteve no calçadão. Esse grupo esteve no calçadão para dizer que foi censurado. Na hora que esse diretor, o Jamil Haddad, pegou um megafone para avisar que não haveria o espetáculo, eu presenciei a presença de policiais à paisana, que na época chamava de P2, e tomaram o microfone dele, o megafone dele, e foi um bafafá danado. Eu registrei isso e mais tarde esses agentes policiais viram que eu tinha fotografado esse flagrante e correram atrás de mim, me pegaram e me puseram dentro de um carro, me rodaram pela cidade toda. Eu fiquei umas 2, 3 horas incomunicável e o objetivo deles era o filme, né? Acabei 3 horas depois indo na delegacia de Santa Terezinha, onde na sala da PM eles encontraram, eu fui obrigado a tirar a roupa e eles encontraram o filme. E uma semana depois eu recebo uma ligação do tenente que me prendeu e ele disse que ficou muito bem nas fotos. Essa coisa eu nunca me esqueci, só para vocês terem ideia de que como o calçadão, até hoje, ele é o centro das manifestações na cidade, né? E até hoje você vê a Rua Alfred como um centro dessas manifestações importantes da cidade, né? O calçadão da Rua Alfred, ele nunca vai deixar de ser o palco das grandes questões da cidade, né? Culturais, sociais, políticas e até econômicas. Hoje ainda permanece algumas manifestações, como antigamente, como as do bancário, dos professores, né? Reivindicando melhorias de trabalho e condições de trabalho, né? O calçadão continua sendo, e eu acho que vai continuar sendo, o palco de muita coisa que vai acontecer. E o calçadão, para um repórter fotográfico, para um jornalista que cobre diariamente a cidade, é o lugar ideal. As atrações culturais são os grandes atrativos do calçadão. A cultura encontrou um lar acolhedor, onde sua essência flui calmamente e contagia a todos. Resistindo ao tempo, o último cinema de rua de Juiz de Fora está no calçadão. O Cine Art Palace continua trazendo a magia da sétima arte ao público. Fundada em 19 de novembro de 1948, o projeto de Nassan José Assad levou 7 anos para ser construído. Em sua inauguração, o cinema passou a ser de propriedade da família Caruso. Em 1992, o cinema foi considerado de interesse cultural pela Lei de Municipalidade e passou por reformas. O Cine Art foi reaberto em 1º de setembro de 1999. Em parceria com a Rio Filmes, o cinema foi rebatizado de Cine Art Palace, tal qual o conhecemos hoje. Bem em frente ao Palace, temos o Palacete Pinho. Construído em 1913 e tombado pelo município em 2001, o Palacete fica localizado entre as ruas Alfred e Batista de Oliveira. Após reforma, o prédio foi revitalizado, ganhou novas cores, porém continua com os mesmos traços arquitetônicos. O Edifício Pinho é um exemplo. O Edifício Pinho é um projeto do Rafael Arcuri, do filho do Pantaleone, que passa a ser depois o diretor técnico da companhia. E quando foi construído, era a edificação mais alta de Juiz de Fora, né? E lá funcionou, inclusive, a principal sociedade carnavalesca da cidade, que era os Planetas, que funcionaram, tiveram sede ali naquele edifício. E é um edifício, então, quando foi construído em 1913, é o edifício mais alto da cidade. A cidade eram edificações baixas, né? Sobrados, casas baixas e tal. É uma edificação que a gente pode chamar de estilo eclético, mas já com elementos Art Nouveau, que é uma característica das obras do Rafael, que sempre foi a gente pode dizer assim, né, um apreciador do estilo Art Nouveau, né? Foi meio que formado, a sua formação tem muita influência desse estilo. Esse é o Edifício Pinho.
O edifício clube chama a atenção de quem passa tanto pela Avenida Rio Branco quanto pela Alfield. O prédio modernista de 16 andares exibe em sua estrutura 2 painéis de Cândido Portinari. As obras foram adquiridas em 1956 e foram feitas em pastilhas. O Clube Juiz de Fora, por sua vez, né, como eu falei, ele é projetado por um arquiteto de origem italiana, muito importante para a arquitetura modernista brasileira, com projetos no Nordeste, no Sudeste, em vários centros urbanos do Brasil, se não me engano até no Norte, que é o Francisco Bolonha. E nessa edificação ele tem a ajuda, né, do Cândido Portinari, que faz os cavalinhos, né, que estão na fachada principal, de frente para a Rua Alfield, né, onde você tem a entrada, e também faz o painel com as 4 estações no térreo, para outra fachada, que era uma fachada também importante, né? A gente não sei se pode dizer que a da Rua Alfield era a principal, porque a da Rua Alfield dava, como dá até hoje, para vários pavimentos, mas a de frente para Rio Branco dá, inclusive, dava para o antigo Clube Juiz de Fora, que ficava nos últimos pavimentos do edifício, né? É interessante porque esse edifício do Clube Juiz de Fora, na verdade, é o 3º Clube Juiz de Fora, né? Ali existia um sobrado, esse sobrado pegou fogo já no século XX, né? No início do século XX. Depois o Rafael Arcuri faz um projeto de uma edificação um pouco maior, que também pega fogo, e depois o Bolonha então faz esse projeto, uma edificação bem maior, já na década de 50, se não me engano, meados do século XX, e que é construído pela Pantaleone, como eu falei. O projeto do Bolonha, um arquiteto também de origem italiana como Rafael, mas a construção é da Pantaleone. Templo da Cultura Juiz Forana, o Cine Teatro Central é o alvo dos artistas desde sua inauguração em 30 de março de 1929. A primeira exibição foi o filme Esposa Alheia e houve também a apresentação da orquestra. Muito elogiado pela sua acústica e pelas belas pinturas que ornamentam seu interior, em 1983 o teatro foi tombado pelo Patrimônio Cultural do município. No entanto, o prédio estava se deteriorando. Em 1994, a Universidade Federal de Juiz de Fora adquiriu o teatro. Ainda nesse ano, o edifício foi tombado pelo IPHAN. Motivo de orgulho de Juiz de Fora, o Cine Teatro Central pode ser considerado o Palácio da Cultura Juiz Forana. Outro edifício que não fica propriamente na Rua Alfield, mas que a gente, né, se depara com ele na Rua Alfield, é o Cine Teatro Central, né, que é um cinema que foi construído, né, a partir de 1927, numa localidade onde funcionava um outro cinema, um outro espaço de diversões, que era o Cine Politeama, e que, como o Cine Politeama, era implantado em centro de terreno. Era implantado num local que você tinha para a qual você entrava a partir de uma porta que ficava na Rua Alfield, ou seja, você não via a fachada do Cine Teatro Central da Rua Alfield, né? Você entrava numa espécie de galeria, que era ladeada por 2 edificações, que dava num terreno que era à frente do Cine Teatro Central. Depois da construção do Cine Teatro Central, é que a Pantaleone vem com a proposta de demolição de parte dessas edificações para abrir aquele espaço que funcionava, na época que foi construído, como uma rua, não como um largo, mas como uma rua de ligação da Rua Alfield, no qual você tinha trânsito, com a Rua São João. Ou seja, os carros passavam naquela rua, margeavam, né, o Cine Teatro Central e iam para a Rua São João. E aí se demole parte das 2 edificações que ladeavam essa entrada para o Cine Teatro Central, se faz uma nova fachada no estilo da época, que era aí 1931, 32, que era o Art Deco, e se cria então esse espaço que depois vira o Largo João Pessoa, né? Dando então visibilidade à fachada do Cine Teatro Central, que quando foi projetada, se você vai ver o projeto na prefeitura, está lá, fachada interior, não era uma fachada vista da Rua Alfield, hoje é, né? Tanto que depois de ser aberta esse espaço, né, que hoje é o Largo João Pessoa, a companhia faz uma série de estudos para mudar a fachada do Cine Teatro Central para uma fachada mais ao gosto da época,
cujo estilo principal era o Art Deco. Então, eu consegui recuperar 5 estudos de 5 fachadas Art Deco para substituir aquela fachada eclética uma fachada eclética mais simples, que até hoje é a fachada do Central, né? Mas aquela fachada já foi ameaçada, né? Na década de 40 ela poderia ter sido trocada pela Pantaleão Mercury por uma fachada Art Deco, né? Não foi e se consolida então até hoje como a fachada principal do Cemitério Central, né? Ao caminhar pela Alfield, somos surpreendidos por cenas que nos fazem rir, outras nos fazem pensar. Logo vemos que a Alfield não é apenas mais uma rua, muito menos mais um calçadão, ou um caminho qualquer, uma passagem, uma via usada para se chegar a algum lugar. Não mesmo. Ela pulsa, em um ritmo próprio, embalada pelo som dos passos, do rangido das portas, do apito das 12 horas, das asas dos pássaros, das vozes dos homens, dos abraços, dos sorrisos. A rua que despertou paixões. A rua dos sonhos que se realizaram. A rua que despertava emoções na menina moça que por ela desfilava. A rua das desilusões, dos rapazes que não tiveram seus flertes correspondidos. Rua da paquera, rua de encontros e desencontros. Rua Alfield, reduto de sonhos inolvidáveis. Ao caminhar pela